Olá, uma boa noite. Estamos começando o nosso programa Em Pauta, esse nosso encontro semanal aqui pela sua TV Canção Nova, sempre com um tema importante. E nessa noite, especialmente você que participa das novas comunidades, os movimentos eclesiais, você que é igreja, você que é família, você que nos acompanha todas as sextas-feiras. Hoje nós vamos conversar sobre este tema que muito se tem falado, mas às vezes pouco se aprofundado. E o programa de hoje quer aprofundar um pouco melhor sobre este tema importante, as novas comunidades no contexto sociocultural contemporâneo e a formação moral nas novas comunidades. Para isso, claro, sempre aquela matéria inicial aqui no nosso programa, para você se situar melhor. Então acompanhe, por favor. De acordo com as últimas reflexões teológicas e segundo analistas contemporâneos, a sociedade e o homem de hoje estão vivendo as dores de parto de uma nova época. No século XX, acompanhamos o ruir das ideologias que tanto impacto e atração exerceram e de outras formas ainda exercem na América Latina e no mundo. Foi neste quadro histórico que surgiram os movimentos eclesiais e as novas comunidades, como uma resposta providencial do Espírito Santo. Os movimentos e as novas comunidades não são contraposições a projetos ou esquemas ideológicos ou eclesiásticos. Os movimentos e as novas comunidades, segundo os especialistas, são verdadeiros dons do Espírito Santo. Sua força está no carisma que receberam de Deus para, na igreja e com a igreja, propor de forma positiva aos homens do nosso tempo uma experiência real com a pessoa viva de Jesus Cristo. Ela gera comunidades cristãs autênticas, com laços de amor e fraternidade, e nos faz descobrir a força da palavra de Deus e da oração, o amor e serviço aos pobres, materiais e morais, e nos impulsiona a evangelizar. Pela diversidade e quantidade de movimentos e novas comunidades nascentes e presentes na igreja, fica até difícil esgotar o tema das tarefas desta verdadeira primavera na igreja. As novas comunidades no contexto sociocultural contemporâneo e a formação moral nas novas comunidades no Em Pauta desta noite. Tá aí, deu para você perceber um pouco o que vamos conversar nessa noite. E aqui nos nossos estúdios, diretamente de Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no Jaraguá. É o endereço da TV Canção Nova, aqui na capital mineira. E você, claro, é sempre bem-vindo à nossa casa. Se você ainda não veio, venha nos visitar. Temos uma programação toda especial reservada para você, além dos programas que são realizados aqui na nossa frente de missão evangelizadora, tá certo? Aqui nos nossos estúdios, o nosso querido Frei Antônio Moser, franciscano, doutor em teologia e diretor-presidente da editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores. Esse tema de as novas comunidades retorna, como foi observado, muitas vezes, mas de uma maneira um tanto superficial, às vezes até um pouco pejorativa. E por isso eu acho muito conveniente o debate dessa noite. Vocês dois contra eu. Ou contra mim. Como é que é em português? É contra eu ou contra mim? Certo, Frei Moser. E claro, aqui à minha direita está o nosso querido Padre Wagner Ferreira. O Padre Wagner é doutor em teologia moral, formador geral da comunidade Canção Nova, professor. E hoje está aqui conosco, até porque o Padre Wagner, ao longo da sua tese doutoral, desenvolveu essa temática, né? A formação da consciência moral nas novas comunidades. Isso foi traduzido em livros, não um, porque talvez ficaria um pouco extenso, então foi traduzido em pelo menos 3 livros, quem sabe poderá até vir mais alguns, mas por hora temos 3. O primeiro deles é esse daqui. Nós vamos rapidamente, no primeiro bloco, dar uma pincelada nessa temática, a formação da consciência moral nas novas comunidades. Depois, no segundo bloco, vamos trabalhar as novas comunidades no contexto sociocultural contemporâneo. Está aqui para você acompanhar aí a capa do segundo livro do Padre Wagner. E exatamente esse terceiro que está saindo do forno, não é? Literalmente saindo do forno. Inclusive amanhã o Padre Wagner vai estar na Expo Católica, você de São Paulo.
não deixe de dar uma passada por lá para adquirir o seu livro também, claro, ali o abraço, a bênção, o autógrafo, que o Padre Wagner vai estar realizando na Expo Católica, que é a Comunidade Canção Nova, uma escola de formação. Muita gente se pergunta a respeito da Canção Nova e aqui você tem informações, como diria o Frei Moser, não superficiais, mas bastante aprofundadas. Padre Wagner, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Padre Hamilton, boa noite. É um prazer imenso estar no programa Em Pauta mais uma vez. Prazer imenso estar com o Frei Moser, que é uma grande referência também na reflexão teológica no nosso Brasil, na América Latina. É uma alegria poder conversar sobre esse assunto, as novas comunidades e a importância da formação no contexto das novas comunidades. Padre Wagner, nós vamos fazer aqui o programa de forma bem pedagógica, né? Como eu falei, primeiro, segundo, terceiro bloco, Como primeiro, uma segundo aula, né? E terceiro livro, rapidamente uma pincelada bacana aqui sobre eles. Uma pergunta que as pessoas se fazem, aí andando pelas ruas, nos vários lugares onde estamos, um pouco como é que nasceu as comunidades. Claro, na matéria inicial a gente teve a oportunidade de fazer isso, mas assim um pouco mais sobre como surgiram os movimentos e as novas comunidades. Aliás, até o que é uma coisa e é outra. Certo. Veja, é claro que na vida da igreja sempre existiram as manifestações carismáticas. Sempre na vida da igreja nós temos a manifestação de carismas, que são dons do Espírito para como diz o apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, por exemplo, capítulo 4, São Paulo diz, né, os carismas, os ministérios, os dons, eles contribuem para a edificação da igreja na santidade de Cristo, a edificação da igreja. É claro que existem dons particulares, dons pessoais, se manifestam na vida de tantos homens e mulheres de Deus, mas existem aqueles carismas que dão origem a obras carismáticas. Então, no decurso da história da igreja, nós identificamos diversos movimentos, ordens religiosas, congregações religiosas. Frei Moser, ele comunga do carisma franciscano, São Francisco de Assis, no seu tempo, né? São Domingos de Gusmão, que deu origem a uma ordem, também a ordem dos pregadores. Então, nós temos aí na história da igreja manifestações carismáticas. É claro que os carismas, eles são uma resposta de Deus a uma necessidade da sociedade e a uma necessidade da própria vida da igreja. São uma resposta. Para quê? Exatamente para contribuir com a santificação, a edificação da igreja na santidade de Cristo. Nos nossos tempos, nós estamos vendo esta manifestação carismática, percebendo, além das ordens religiosas, das congregações religiosas, institutos, e nós temos agora uma emergência de carismas no laicato. A beleza da manifestação carismática a partir desse protagonismo dos leigos. E por isso que nós fazemos a questão de colocar como marco histórico, eclesial, o Concílio Vaticano II. Perfeito. É claro que os movimentos eclesiais surgiram antes, muitos movimentos eclesiais são pré-conciliares, mas o Concílio Vaticano II, com alguns elementos bem característicos, como eu já citei aqui, o protagonismo dos leigos, contribuiu para esta emergência carismática no laicato da nossa igreja. Tá certo. Ô Frei Moser, o tema do livro do Padre Wagner é a formação da consciência moral. Consciência moral, quer dizer, a moral começa quando se inicia a vida em grupo, a vida em comunidade, sociedade. Não é possível sem a existência de leis morais. Isso a gente tem sabido, obviamente. E de acordo com a doutrina da igreja, o ser humano, quer dizer, não só nasce com um senso moral fundamental, mas existe nele mesmo uma lei moral gravada por Deus, aquilo que a gente fala de uma lei natural, né? Portanto, a moral, como diriam os especialistas, não compromete a todos. Só que, no entanto, nós temos verificado nos dias em que estamos vivendo uma certa desorientação exatamente nesse campo. Até o Papa tem falado muito em relação a essa desorientação que se denomina relativismo. É isso mesmo, Frei Moser? Veja bem, na realidade, tudo nos é dado na forma de uma semente. A parábola da semente, ela é muito ilustrativa, não é? E cabe a nós cultivá-la. Então, todo ser humano
ele carrega consigo a humanitas. Humanum é o humus, é a terra. A essência do ser humano é ser moral. Ou seja, alguém que não é que seja superior ao animal, mas que tem dons, eu diria, para exercer a sua missão, que é uma missão de administrar com sabedoria toda a sua vida e toda a criação. Agora, essa semente tem que ser regada. Então, nós temos as mediações, mediação da família, mediação da sociedade, mediação econômica, mediação política, ideológica, etc., que vai, por assim, ou formando ou deformando a nossa consciência. E aí a importância daquilo que o padre Wagner colocava, o protagonismo dos leigos, eu só diria o seguinte: São Francisco foi leigo. Claro. Ele não era do clero, não. E só chegou a ser diácono e só exerceu uma vez essa função. Ele queria ser leigo, né? Bom, o que interessa aqui, essa descoberta da força do Espírito. A renovação só pode vir pela força do Espírito. E, de fato, se nós não trabalharmos essa dimensão moral, você pode ter normas belíssimas, mas são como que torneiras enferrujadas. É preciso ir à fonte. A fonte é o ethos. Ethos, não é? Aquilo que está lá no profundo do ser humano. Então, desentranhar o que está na profundidade do coração humano. Ora, essas várias comunidades, novas comunidades, elas têm em comum essa busca da autenticidade. Perfeito. E daí é que vem o carisma, tão bem colocado pelo Wagner. Tantas dessas comunidades, elas realmente revelam aspectos do carisma, né, que é distribuído pelo Espírito Santo em toda a igreja. Mas e aí que está o padre Wagner? A gente se pergunta aqui, então, essa abertura para o outro, não é? O que é característico das novas comunidades? A vida em comunidade, a vida comunitária, social. Essa é a gente poderia dizer assim, então, quem sabe, a originalidade e a contribuição dos movimentos e das novas comunidades no contexto atual, contemporâneo? Um autêntico carisma do Espírito de Deus, está em profunda conformidade com a identidade da igreja. A igreja, ela é carismática, porque é templo vivo do Espírito de Deus. E, portanto, mesmo tendo uma estrutura hierárquica, um organismo hierárquico, né, a igreja tem essa dimensão carismática fortíssima. Portanto, a igreja, ela vive na terra à luz daquele modelo divino que é a Santíssima Trindade. Mistério de amor, mistério de comunhão. Todo o carisma na igreja, ele vive o seu dinamismo em função da comunhão. É claro que a igreja, ela é uma comunidade. Em primeiro lugar, nós poderíamos dizer, a igreja é uma comunidade carismática. A igreja é uma comunidade de diaconia, de serviço. O serviço dos dons do Redentor para a salvação da própria humanidade. Depois, a igreja é uma comunidade de diaconia, é uma comunidade de koinonia, ela gera comunhão entre as pessoas e Deus e entre as pessoas entre si. Por fim, também de martiria, né? A igreja é uma comunidade de mártires, no sentido do testemunho da Boa Nova, da redenção de Cristo. As novas comunidades, elas procuram, a partir do seu carisma específico, viver essa riqueza da comunhão, né? Ou seja, numa sociedade que muitas vezes hipervaloriza o individualismo, o subjetivismo individualista, certo? Então, a igreja, através desses novos carismas, quer colocar em evidência que a salvação da pessoa passa pela experiência da comunhão. Frei Moço, o senhor concorda, antes de encerrar aqui o nosso bloco, primeiro bloco, falando da necessidade da formação moral, aqui no caso das novas consciências, mas formação moral como um todo, porque eu me lembro, enquanto o padre Wagner ia falando e o senhor anteriormente, me lembrava aqui das palavras do Papa Paulo VI, onde ele dizia que o contexto atual, mais do que mestres e doutores, requer testemunhas. O mundo carece de testemunhas. E aqui o testemunho que as novas comunidades dão, de vida comunitária e etc. E aí também uma outra fala que é bastante popular, onde se diz que as palavras comovem, mas o testemunho arrasta. É de fato
a hora do testemunho que nós estamos vivendo num momento da sociedade onde não se quer ter tipo de formação, ninguém quer ser formado hoje, é muito individualismo, cada um constrói a própria moral, o jeito de ser, de se comportar, de vestir, de falar, de ser. Um quer ser homem, outro quer ser mulher, outro quer ser meio termo, enfim. Realmente nós passamos de uma sociedade de alguma forma bitolada por normas abstratas que regeram o mundo, teoricamente, porque na prática não se observavam as normas, mas teoricamente todo mundo estava de acordo. Há um período supercrítico, e esse período supercrítico questiona tudo. Há um aspecto positivo, só que em vez desse questionamento levar a um aprofundamento, leva a uma superficialização de tudo. Que no fundo é você se deixar guiar, ou digamos, pelos seus caprichos, pelos prazeres ao alcance da mão, pelo que é mais fácil, ou seja, é uma consciência deturpada. E a pior consciência, o pior pecado, vamos traduzir assim, mas depois nós vamos falar um pouco do pecado, o pior pecado é você matar a sua consciência. Porque enquanto a consciência reage, diz, não, não é por aqui, não é porque é norma que eu tenho que trilhar esse caminho, mas é porque a minha realização, ela pressupõe uma coerência profunda com as aspirações profundas do meu ser, que são de amor, de fraternidade, de perdão e assim vai. Então, eu acho que as colocações do Padre Wagner são, assim, muito propícias e muito oportunas, porque vivemos uma era do subjetivismo, mas um subjetivismo que não é o valor do ser individual, que é um valor. Eu sou eu e sou único, original e irrepetível, mas um valor individual que tem que comungar com os outros e deixar-se questionar, questionar pelos outros, pelas necessidades de um determinado contexto, ou seja, é Deus nos falando, acenando, fazendo sinais, não é? Isso é que forma a consciência. Então, todos precisamos continuamente ser formados através do confronto com os outros, através do confronto da criação e o confronto, evidentemente, com Deus. Tá certo, Frei. Mas olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. É rapidinho, você não sai daí não. Ou se sair, é só o tempo de tomar aí alguma coisa, uma água, um cafezinho, quem sabe. Retornamos já já com o nosso programa em pauta. Minuto só.